A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé, domingo 8 de fevereiro de 2026. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Pompílio Sampaio, Jequié, Bahia. Nossa programação toda terça, sexta e domingos, a partir deste domingo às 19h20. Jequié com esse calorão imenso, que o Senhor Jesus possa nos refrigerar. Então nós vamos aumentar mais 20 minutos da iniciação da nossa programação por conta do calor. Mas a graça do Pai tem nos sustentado e fortalecido a cada dia em o nome santo de Jesus Cristo. Continuaremos a imersão na carta aos Romanos e neste domingo pela manhã falaremos o capítulo 5 e subalterno a um tema que eu gostaria de falar com vocês nesta manhã: os resultados da justificação e a nova humanidade em Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, capítulo 5 da carta aos Romanos, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias e o versículo 1 do capítulo 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu grande amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir.
Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, derrama a Tua graça, a Tua unção sobre as nossas vidas e que nesta manhã, Senhor, cada irmão, cada irmã, ouvintes da GQE-FM, possam receber da Tua parte a justificação por meio do nosso Senhor e Redentor, Jesus de Nazaré, aquele que é o Filho do Deus Altíssimo, para que eu e você fôssemos salvos quando ainda éramos pecadores. Ele nos buscou pela Tua graça, Senhor, pela Tua mão salvadora e poderosa, para que possamos cada vez mais anunciar e propagar o Teu Filho amado a todas as nações, em o nome santo de Jesus. Amados, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM, o capítulo 5 da carta aos Romanos nos mostra o que acontece depois que somos justificados pela fé. Paulo apresenta os benefícios presentes da salvação e depois o fundamento histórico-teológico dessa salvação no contraste entre Adão e Cristo Jesus. Paulo passou 4 capítulos anteriores provando que judeus e gentios são pecadores e que a justificação ocorre apenas pela fé em Jesus Cristo. Agora, no capítulo 5, ele inicia com portanto, pois é, uma palavra de transição que introduz as consequências práticas desse decreto divino. Éramos inimigos, fracos e condenados em Adão. A justificação não é apenas um termo jurídico, é uma mudança de status que resulta em bênçãos atuais e uma nova posição em Cristo Jesus. Justificados pela fé, temos paz e esperança, trocando a morte de Adão pela vida eterna na nova humanidade em Cristo Jesus. Paz com Deus, graça e esperança. O que os primeiros versículos de 1 a 5 do capítulo 5 do livro de Romanos ou da carta aos Romanos têm a nos dizer? Versículo 1 e 2: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A justificação produz paz objetiva com Deus, não apenas sensação subjetiva. O cristão tem paz, passado resolvido. O cristão está na graça, presente seguro. O cristão espera a glória vindoura, futuro garantido. O sofrimento não contradiz a fé, ele coopera para a maturidade cristã. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da morte. Paulo descreve uma nova posição espiritual. A esperança está em Cristo Jesus. Então, a esperança cristã não é otimismo psicológico, mas certeza escatológica. A fé cristã interpreta o sofrimento à luz da história, o maior redentor, a saber, Cristo Jesus. Ele é a história maior da redenção. O cristão não vive sem lutas, mas vive reconciliado, sustentado e esperançoso em Cristo Jesus. O amor de Deus demonstrado na cruz, nos versículos de 6 a 11, e o versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é reação à bondade humana, não, para que eu e você não se vangloriasse. O amor de Deus é antes de nos convertermos, é antes da verdadeira natureza humana através de Cristo Jesus em nós. É nós ainda pecadores, nós ainda ímpios. O Senhor já nos amava com amor ágape, com amor incondicional. Cristo morreu quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. A reconciliação é iniciativa totalmente divina, não é meritória, não é porque você merece, é pela graça, o favor imerecido. Se fomos reconciliados na morte, seremos salvos na vida em Cristo Jesus. Versículo 10 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Paulo desconstrói qualquer ideia de merecimento. A cruz é o ponto máximo da revelação do caráter de Deus. A salvação gera alegria em Deus, não apenas alívio da culpa. O Evangelho não anuncia o amor potencial de Deus, mas o amor comprovado, que Ele nos ama desde a nossa criação. Adão e a entrada do pecado no mundo, os versículos de 12 a 14 do capítulo 5 da carta aos Romanos, e o versículo 12 nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo aqui, ele introduz a teologia da aliança, que alguns chamam de teologia federal, que estrutura as doutrinas da salvação em torno das alianças de Deus com os seres humanos. O significado central dessa abordagem na teologia paulina baseia-se na representação e no contraste entre dois representantes principais: Adão, representando a morte, o pecado e a queda, e Jesus, representando a vida, a redenção, a salvação. Adão como representante da humanidade. O pecado não é apenas imitação, mas condição herdada.
A morte prova a universalidade do pecado. Jesus, como representante da salvação, da vida e vida com abundância, ele nos traz alegria, paz, porque ele é o príncipe da paz, para que eu e você viva com retidão, com ética, com princípios nessa sociedade corrupta, nessa sociedade marginalizada em seus pensamentos, para que o nosso Senhor Jesus Cristo adentre, transforme e faça você um novo homem na sua presença, para glorificar e exaltar o nome do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, amados ouvintes da GQE-FM, sejamos apercebidos e vigilantes, porque a glória do Senhor se manifesta na terra, para que eu e você fiquemos indesculpáveis, para dizer: ah, não, ele não me enxergou, ele não me viu. Não existe possibilidade de eu e você abrirmos a nossa boca e dizer que Deus não existe. O texto explica a origem da queda, a origem do caos humano. A narrativa bíblica vê a humanidade como solidária em Adão. A lei não criou o pecado, ela apenas evidenciou. A lei foi para mostrar a transgressão humana na terra. Está nos versículos 13 e 14 do capítulo 5 da carta aos Romanos. A história humana começa em queda, não em neutralidade. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou é morte, ou é vida. Ou é trevas, ou é luz. O dom gracioso supera a queda. O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, ele supera a queda. Vejamos o versículo 15 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo enfatiza o muito mais. O que Cristo fez supera os efeitos da queda. Em Cristo Jesus, a graça reina, a vida vence a morte. A salvação é reinado de vida, provisão de graça e dádiva da justiça. No versículo 17 do capítulo 5 da carta aos Romanos. A graça, amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE-FM, não apenas restaura. A graça, ela excede todo o nosso entendimento. Ela excede tudo o que nós transgredimos, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse vida em abundância. Cristo inaugura uma nova humanidade. E eu costumo dizer, é se tornar um novo homem, é se tornar um novo ser humano, um novo jeito de viver, a saber, através da pessoa bendita de Cristo Jesus, pelo professor por excelência, o Espírito Santo de Deus conduzindo, transformando, limpando, tirando toda a sujeira que existia em nós, para que agora nós brilhemos e possamos agora glorificar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor. O Evangelho, amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE-FM, não é simetria entre Adão e Cristo, mas é a superioridade de Jesus Cristo. Eu vou repetir, o Evangelho não é simetria entre os dois representantes, Adão e Cristo, o segundo Adão, mas a superioridade pela cruz do Calvário, através do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Duas cabeças, dois reinos. Romanos, dos versículos 18 a 21, para encerrarmos o capítulo 5, a carta aos Romanos. E o versículo 18 diz assim: pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Paulo conclui o paralelismo entre Adão e Jesus Cristo. Adão igual a condenação, Cristo Jesus igual a justificação. A lei entrou para evidenciar o pecado, não para salvar. A graça reina pela justiça para a vida eterna. Dois domínios: o reinado da morte em Adão, o reinado da graça em Cristo Jesus. A história humana só faz sentido em Cristo Jesus. A graça não relativiza o pecado, ela o vence. O cristão não vive mais sob Adão, agora é em Cristo Jesus. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os vivos que estiverem em Cristo serão arrebatados. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Corinto, capítulo 15, a partir dos versículos 51 a 57. Nós vemos que tudo é em Cristo, é para Ele, por Ele, glória ao nome dele. Precisamos entender que Jesus de Nazaré é o verdadeiro ser humano e que toda a raça humana, o amado das nações, que é Jesus, ele está de braços abertos, como ele morreu na cruz do Calvário, esperando a mim e a você, para que saiamos de Adão, que é a morte, para entrarmos em uma nova transformação, perspectiva, para que vivamos em Cristo Jesus, para a glorificação de Deus Pai. Amados, o segundo Adão, que é Jesus, e Paulo deixa isso bem claro no capítulo 5 da sua epístola, é necessário estarmos em Jesus, é necessário entregarmos a nossa vida a Ele, porque Ele sabe nos conduzir, Ele sabe nos direcionar, Ele sabe nos orientar. Precisamos de orientação e só através de Jesus podemos realmente glorificar o nome do Pai. Com a nossa vida ética, eu volto a repetir, com os princípios da palavra de Deus, com a cosmovisão bíblica diante do Pai, para nós subjugarmos tudo que lemos, tudo que vemos, tudo que ouvimos, que seja assim subjugado pela palavra de Deus, para que eu e você não viemos incorrer em erros, para que nós possamos, em nome de Jesus, sermos o mais assertivo possível para a glória de Deus Pai. Amados e queridos irmãos, não esqueça disso, que o sangue vertido na cruz do Calvário não foi em vão. Foi para que eu e você tenhamos paz, vida e vida em abundância. O cristão não existe mais possibilidade. Eu costumo dizer que não dá para viver mais sob Adão. Não dá mais para viver com as práticas da queda, com as práticas dos erros, dos pecados. É necessário que eu e você, que abrimos a boca para dizermos que somos cristãos, que somos representantes dos céus, que somos ministros do Evangelho, possamos estar em Cristo Jesus. A justificação nos dá paz, esperança e garantia de salvação.
ela nos move da família de Adão, que é a representação da morte, para a família de Deus em Cristo Jesus, que é a representação da vida. Você já parou de tentar se justificar por obras e aceitou a paz de Deus? Não adianta tentar se justificar em si mesmo, pelos seus méritos, pelo seu labor, pelas suas boas obras, entre aspas. É necessário uma entrega irrestrita à pessoa bendita de Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração nesta manhã, amados e amadas, irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM. É necessário que deixemos Jesus Cristo fazer essa obra miraculosa em nossos corações, a começar por mim. E a pergunta que ressoa é esta: pare de tentar se justificar por obras e aceite, de uma vez por todas, a paz que excede todo entendimento, a saber, através da pessoa bendita de Jesus. Em meio às tribulações, sua esperança está na sua circunstância ou na realidade da sua justificação? Em quem você tem depositado a sua confiança? É o acaso? É as circunstâncias? É a adversidade? Ou na realidade de Cristo Jesus nos justificando pela fé através da sua obra redentora na cruz do Calvário? O que o capítulo 5 da carta aos Romanos nos ensina nesta manhã? O que ele traz de aplicações práticas para mim e para você, para que possamos cada vez mais estarmos ligados na pessoa bendita de Jesus? O capítulo 5 da carta aos Romanos nos diz: a justificação gera paz, graça e esperança. O sofrimento é reinterpretado à luz do Evangelho. Eu vou repetir. O que o capítulo 5 da Epístola aos Romanos nos ensina é que a dor, o sofrimento, as lutas são ressignificados à luz do Evangelho, à luz de Cristo Jesus. O amor de Deus é provado na cruz. O amor ágape do nosso Senhor, porque a primeira epístola de João vai dizer que Deus é amor. Ele é provado na cruz por entregar o seu único filho por mim e por você. O que mais o capítulo 5 da Epístola aos Romanos nos ensina? Cristo inaugura uma nova humanidade. Cristo inaugura uma nova forma de viver, um novo jeito de ser. Eu costumo dizer que nós éramos bonequinhos de chumbos, fantoches dos ditames do mundo, e em Cristo Jesus é inaugurada uma nova humanidade através do professor por excelência, o Espírito Santo de Deus, transformando-nos, limpando-nos, arrancando de nós toda impiedade, e que nós possamos agora viver, glorificar, exaltar, ter esperança, a paz que excede todo entendimento em nós, para vivermos a verdadeira humanidade através de Cristo Jesus. Em Adão, culpa, morte e condenação. Em Cristo Jesus, graça, vida e justificação. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Domingo, dia 8 de fevereiro de 2026. Na IFRA, culto às 19h20, e eu conto com você e
toda a sua família para abraçarmos, cultuarmos, louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor. Fiquem com Deus e até domingo que vem, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.